Muito bem, vamos lá, já temos alguns números aí na praça das pesquisas. Vamos aos do Datafolha divulgados na noite de ontem. Em votação total, né, em votos válidos, vamos chamar assim, Jair Bolsonaro atingiu 58% contra 42% de Fernando Haddad. O candidato do PSL aparece na frente em quase todos os recortes feitos pelo Instituto. Vera, não vou me estender muito naqueles números sem fins e pesquisas, mas enfim, é o primeiro cenário apontado pelo Datafolha nessa corrida de segundo turno. A gente já esperava, né, Silvio, que o Bolsonaro fosse abrir. Falamos isso aqui na transmissão do próprio domingo, do dia da eleição. Porque quando uma onda vem, a não ser que haja algo que a contenha, ela tende a permanecer e a ganhar força, inclusive. A onda do Bolsonaro veio muito forte, inclusive no dia da eleição, quase levando a que ele ganhasse no primeiro turno. Faltou muito pouco. Então, a ele faltava conquistar essa maioria absoluta, algo que poderia vir, e a gente falou isso aqui, crescendo em Minas, crescendo um pouco no Nordeste, e aparentemente foi isso que aconteceu. Ele agora concentra esforços para falar com o povo do Nordeste. A gente até vai tratar de uma pauta em seguida que diz respeito a essa estratégia, para justamente liquidar a fatura onde ele ainda é um pouco vulnerável. E eu digo um pouco por uma razão: ele não foi tão mal lá no primeiro turno quanto se esperava. Chegou a ganhar em várias capitais. Então ele tem uma situação confortável que o leva a fazer uma política de retranca, né? A tática dele é de retranca nesse segundo turno, evitando os debates. Tudo bem, ele tem uma boa justificativa para isso, que é a justificativa médica, mas hoje em dia a tecnologia permitiria um debate remoto, por exemplo, com o Fernando Haddad, algo que poderia ser feito a bem de um confronto direto entre ambos, que não aconteceu nessa campanha até hoje, e evitando falar que seus aliados falem com a imprensa, deixando que só ele fale. Ele tem falado até bastante sistematicamente, mas hoje ele deu a orientação de que não fala. Então a tática dele toda é de retranca. A do Haddad eu já não sei qual é, porque é uma tática meio de barata tonta. Ele busca apoios ali que não dizem muito ao eleitorado, e essa própria pesquisa da Datafolha diz isso, que o eleitor está pouco se lixando para quem o seu candidato do primeiro turno vai apoiar, etc. Ele não está nem aí para isso. Esses apoios muitas vezes não vêm, ele vai atrás e o apoio não vem na forma como ele imaginava, com a ênfase que ele imaginava. Então a estratégia muito errática do PT nesse segundo turno, que se traduz nesses números muito dilatados aí da vantagem do Bolsonaro. Andreasa, vamos lá, é a maior diferença entre dois candidatos desde 2002. Silvio, a situação do Bolsonaro é muito favorável. A expectativa que eu tenho é que ele cresça como sem precedente no Nordeste, avançando sobre aquela que se transformou numa espécie de cidadela lulopetista no Nordeste, ampliando o poder que ele demonstrou nas capitais nordestinas. Em quase todas o Bolsonaro ganhou, o que podemos considerar sendo essas capitais o centro da opinião pública nordestina, né, dos estados nordestinos, que a partir desse sucesso nas capitais, o seu nome consiga irradiar para o interior dos estados. A minha expectativa é que o Bolsonaro amplie a sua já boa votação no Nordeste, se tornando mais competitivo, avançando sobre aquela média de 30% no Nordeste que ele teve no primeiro turno, e em alguns estados chegando mesmo a ameaçar a liderança histórica lulopetista. Não tenho dúvida de que a tendência no restante do país, no chamado Centro-Sul, é de manutenção, se não de ampliação da sua posição. Os números são muito grandes, de modo que ele caminha, os números indicam isso, todos os estratos de pesquisa indicam isso, para uma vitória muito tranquila, o que o seu adversário, Fernando Haddad, e a campanha do seu adversário nos fazem ver diariamente. A Vera chamou de barata voa, que é um ótimo nome para definir também o desespero, a bateção de cabeça, a incapacidade, que não é só do lulopetismo, é de todos os adversários até aqui, a incapacidade de encaixar um discurso eficiente contra o Jair Bolsonaro, que por sua vez canalizou para si todas as narrativas, ou melhor, todas as demandas do eleitorado brasileiro.
A questão da segurança pública, a batalha anticorrupção, simbolizada no anti-lulopetismo, o sentimento anti-establishment, o desprezo ao establishment, que Bolsonaro também capitalizou para si. É um conjunto muito poderoso. Tem a questão dos valores, dos costumes, né? Quer dizer, uma rejeição da sociedade a uma agenda elitista, artificial, longamente imposta goela abaixo do brasileiro, uma reação também canalizada pelo Jair Bolsonaro. Muito difícil a situação do Fernando Haddad. Só não se pode dizer que a eleição está liquidada, evidentemente, porque faltam muitos dias até lá, e também porque o PT é profissional de disputa em segundo turno. De modo que qualquer brecha daí, porque o Bolsonaro está na defensiva, conforme dito muito bem pela Vera, porque o PT precisa apenas de uma falha equivocada do Jair Bolsonaro para tentar fazer uma revolução, especificamente no Nordeste, e subir sua condição competitiva. Se o Bolsonaro não entregar, e vejam, também é preciso dizer, todas as vezes em que o bolsonarismo, ele e seus assessores, entregaram falas ou manifestações muito ruins, gerando uma expectativa de que isso fosse explorado contra eles, diante disso, cresceram. Então também, mesmo que o Bolsonaro ofereça condições para um ataque, para um contra-ataque lulopetista, não significa que será eficiente, não tem sido ao longo dessa campanha. O Bolsonaro botou, como se diz na linguagem do Turf, 3 ou 4 corpos na frente. É por aí mesmo. Joel. Um breve comentário, de fato. Bolsonaro começa o segundo tempo da partida, tá 3-0 para ele, basta ele defender direitinho ali, não se expor muito, não atacar, que ele vence. Qual que é a esperança do PT? A esperança do PT, se houver alguma, é conseguir ocupar uma visão de centro do Brasil e pintar o Bolsonaro como um autoritário, louco, violento, totalmente incompetente e vazio de propostas. Para essa estratégia, seria importante para o PT conseguir confrontar o Bolsonaro diretamente, coisa que ele não parece disposto a fazer, e ainda por cima tem o sólido argumento médico aí contra participar dos debates, então realmente o debate presencial, por enquanto pelo menos, está fora de cogitação, e o PT vai tentar aí ocupar esse espaço do centro e explorar algumas possíveis vulnerabilidades do Bolsonaro. Uma coisa está clara, a mídia por muito tempo tentou explorar o discurso do Bolsonaro na chave moral, confrontando ele como machista, como homofóbico, às vezes até como racista, com graus variados de exagero aí nas acusações. Isso foi um tiro no pé completo. O Bolsonaro sempre cresceu em cima disso, inclusive nas sabatinas que ele fez com a imprensa no primeiro turno, também crescia em cima disso. Agora ele tem um outro lado do discurso que talvez apresente uma complicação a mais. O Bolsonaro tenta se vender muitas vezes como um liberal econômico. Para certos grupos do Brasil isso funciona. Para empresários, para mercado financeiro, embora ele seja meio atrapalhado aí e a Bolsa tenha caído de novo aí, agora que ele disse que não vai privatizar algumas coisas, que a Previdência também não vai rolar do jeito que tá, ele se indispôs um pouco com esses grupos. Mas mais do que isso, o discurso liberal econômico, que às vezes um Paulo Guedes fala, ou que às vezes um Mourão fala também, não pega bem com o povão brasileiro. Se você chama o 13º de jabuticaba, se você, como Paulo Guedes, propõe um novo imposto que vai diminuir alíquotas dos ricos e não explica muito bem que também vai estar isentando os pobres, isso é um tipo de discurso que o Bolsonaro está aí tendo que lidar com isso, e a estratégia por enquanto silencia todo mundo. Mas eu imagino que em algum momento alguém da campanha, se não o próprio Bolsonaro, vai ter que falar sobre esses temas também.